Prezados irmãos, mais uma vez nos encontramos juntos, reunidos, para fazer reflexões ligadas ao Espiritismo, ligadas às questões espirituais que tanto tem a nos ensinar. Vamos pedir então para que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento a Deus e nesses pequenos minutos possamos reunir as nossas forças e a nossa concentração em torno daquilo que possa trazer dentro de nós uma elevação, uma reflexão, uma situação que nos coloque numa posição em que nossa visão possa conflitar com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Assim, Pai e demais irmãos, te pedimos paz e proteção para esses minutos que seguem e que assim seja. Muito bem, irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa conversação hoje trazendo um tema que já foi repetido outras vezes, mas que eu temo que sempre seja bom repeti-lo, porque nós estamos vivenciando, nós estamos passando por momentos em que urge que possamos sempre refletir em situações passadas. Então, que a paz esteja com todos. É algo interessante nós notarmos que antes da reforma do ensino, de 1970, não se teria como fazer a continuidade dos estudos, que avançavam para o ginasial, sem fazer um teste, a chamada admissão ao ginásio. Tá? As pessoas tinham que saber fazer as 4 operações, tinham que saber ler, tinham que saber interpretar aquilo que estava sendo lido, entre outras coisas, mas eram os elementos basais para se avançar nos conhecimentos. Então, nós estamos numa escola espiritual. A nossa escola espiritual se chama Planeta Terra. Nós não somos recém-nascidos, entretanto, a gente ainda não chegou nem na adolescência plena. Então é necessário que nos preparemos para essa nossa admissão ao ginasial. Ninguém é o ginasial espiritual. Ninguém simplesmente faz uma passagem direta sem estar completamente habilitado. Eu não posso imaginar que as pessoas estejam habilitadas. Elas realmente têm que estar habilitadas. E elas não estão habilitadas porque acreditam que estão habilitadas. Ou elas têm as habilidades ou não têm as habilidades necessárias. Por quê? Porque para exercer uma determinada tarefa, eu preciso saber executá-la e não pensar que sei executá-la. E esse é um elemento fundamental. Portanto, é necessário que sempre nos dediquemos ao estudo, aos exercícios que a vida nos impõe, porque essas são as operações necessárias, são conhecimento necessário para que nós possamos fazer essa admissão. Desde o advento do Espiritismo se fala muito em uma transição para o milênio, enfim, nós já estamos mergulhados nesse novo milênio. Nós estamos realizando a transição e nós temos que fazer um movimento reflexivo profundo, e não procurar vítimas às necessidades. A nossa idade espiritual não permite mais que a gente fique chorando por
por, por fome, eu tenho fome, né? Eu estou agarrado, eu tenho as necessidades básicas, têm que ser cuidadas em nós. Né? Nós não temos mais esta condição. Né? Nós não precisamos, nós já estamos num nível onde não precisamos mais aquele cuidado essencial para a sobrevivência. Nós já sabemos caminhar, nós já sabemos nos alimentar, nós já sabemos fazer a nossa higiene básica. Não precisamos de um cuidado materno, nós não precisamos de um cuidado, né, reproduzindo a vida dos nossos irmãos em evolução, né, alguém que cuide dessa vida, que estabeleça quem deve sobreviver ou não em virtude de uma organização ecológica material. Nós já temos as nossas responsabilidades e estamos fazendo o exercício de executá-las. É duro? É difícil? Sim. E por que é duro e é difícil? Porque não estamos acostumados a realizá-las sem um apoio, sem uma desculpa para as nossas dificuldades ou fraquezas que não reconhecemos. Então, é muito necessário que reconheçamos, né, esses problemas, essas nossas dificuldades, para que elas não venham a se tornar dificuldades reais, dificuldades cotidianas. Vamos deixar de trazê-las para o nosso cotidiano para que possamos avançar em novas construções, em novos graus de desenvolvimento. Isso é fundamental. Isso realmente é fundamental para a nossa evolução espiritual. Portanto, atire a primeira pedra ou não atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de não ser julgado. Nesta palavra, esta passagem importante dos apóstolos, né? Aqui eu estou trazendo a passagem de São Mateus, né? Porque ela é muito importante para que a gente possa refletir a respeito das coisas que os outros fazem. Nós temos conceitos que são aceitos pela maioria. Então, a transgressão dos conceitos, em geral, nos revolta muito. O que é verdade, porque o conceito e a definição ele está ali para ser seguido. Tá? Mas quando a gente vai fazer o julgamento, e um julgamento estabelecido num consenso, tá? A pessoa vai pagar, segundo as leis humanas, aquilo que ela deve pagar. Mas que não ultrapassemos daí. Por quê? Porque só quem tem capacidade para fazer um julgamento mais profundo da situação são os nossos guias espirituais superiores, que conseguem vislumbrar, pelo grau de elevação que já possuem, sem fazer julgamentos de forma extrapolada, diferentemente do que provavelmente a gente faria. Porque ao menor sinal de erro ou de vacilo daquela pessoa que está junto conosco, a gente já aponta o dedo e, a partir desse momento, passa a julgar toda uma questão de vida baseado nas vicissitudes das pessoas. Isso é comum, isso é bem comum. Tá? Atire aquela primeira pedra quem nunca realmente errou. Então aí a gente começa a tecer um rol de julgamentos que a gente faz. A gente faz um rol de julgamento a respeito do comportamento feminino, é muito comum, isso é muito comum. Tá? A mulher tida como um objeto, ela é julgada pelas mínimas coisas que faz, às vezes menos do que um homem faria, muito menos, e mesmo assim é mais castigada por isso. Pelo indivíduo pertencer a determinadas etnias, né? Ou ele é ignorante, ou ele é preguiçoso,
ou ele é muito avarento, e assim por diante. A gente testa esses comentários. Vejam que esses comentários, eles são válvulas de escape para o nosso comportamento competitivo, como se nós ainda devêssemos sobreviver. Nós não estamos aqui mais na Terra para sobrevivermos, muito embora vários inúmeras populações, vários de nossos irmãos estejam passando por situações de sobrevivência. Vejam que nós recentemente estamos mergulhados num processo pandêmico. Já existem países mais desenvolvidos que estão jogando vacinas fora, né? Os seus estoques de regulação, que são tão necessários para alguns países, mas se eles estão jogando fora vacinas porque o estoque regulatório está chegando no final, por que isso não foi doado? Então nós passamos por inúmeras situações onde o homem não necessita mais entrar em desespero, não necessita mais passar fome. Tá? Nós podemos conviver com ideias diferentes. Tá? Eu posso conviver com alguém que é muçulmano, desde que as regras dele não interfiram com o meu relacionamento. Mas eu sou capaz de tolerar. Ou não? Por que não? Por que eu não posso tolerar alguém que pensa que tem exatamente os mesmos sentimentos a respeito do bem e do mal, só que ele olha por um viés diferente? Eu não posso tolerar? Ele também não pode me tolerar? Nós temos a mesma origem filosófica e estamos olhando a mesma coisa sob um viés diferente, mas julgamos, mesmo sabendo quem é o verdadeiro juiz. Mesmo sabendo quem é o verdadeiro juiz. Então, né, isso realmente é uma coisa muito impactante e que nós devemos mudar. Né? Durante essa situação, né, a gente passa pela visão, né, daquilo que seja o julgamento futuro. Né? Maneiras de poder considerar aquilo que as pessoas fazem, né, no seu cotidiano, normalmente procurando, né, então, justificar certas atitudes. Né? Por exemplo, questões ligadas ao julgamento futuro. E aqui eu trago o exemplo do capítulo 34, né? Recém-chegados do umbral, capítulo 34 do livro Nosso Lar, né? Do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. Né? Uma pequena passagem. Então, né, chega um transporte, né, trazendo pessoas do umbral, pessoas que foram recolhidas, né, e o André Luiz está lá para recepcioná-los. Durante esse período, é claro, né, o André Luiz recém-chegado ao Nosso Lar, né, no sua primeira descrição do Nosso Lar, né, no capítulo 34, então ele comenta, né, a respeito da observação de uma das pessoas que ele estava entrevistando. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me propiciasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Oh, meu Deus! Outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência,
mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas venais. Por que venais? Porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então vejam, né, a gente vê uma descrição, né, de vários atos que se faziam em relação a pessoas que eram escravizadas. Tá? Ou seja, punições severas, apartamento, né, separação de famílias, assassinatos por excesso de castigo. E isso afetava a consciência dessas pessoas. Afetava, o que as fez parar no umbral. Mas existia uma lógica social? Sim, existia uma lógica social. Era terrível? Sim, é claro que era terrível. Agora vejamos, quando a gente observa pelos nossos olhos, isso é algo muito injusto, cruel, e a maioria de nós jamais aceitaria esse tipo de coisa. Ok, mas agora vamos fazer uma retrospectiva e tentarmos nos imaginar naquela época. Quem gostaria de estar na situação de escravo? Faça um rescaldo na sua mente e pense: você gostaria de estar naquela situação? Não. Mas se você não estivesse naquela situação, você gostaria de estar como? E se você estivesse numa situação que não era uma situação escravizada, e você tivesse que tomar atitudes graves, não gostaria de ter algo que atenuasse o seu sofrimento pela pressão exercida, né? Pressões brutais que, inclusive, podiam levar à morte? Se você fosse mulher e tivesse naquela situação e tivesse que separar o filho de uma mãe, independente dessa condição, isso não traria para você sofrimento? Mas o que você iria fazer? Então vejam que nós não somos juízes, nós não conseguimos julgar os atos passados. Nós conseguimos trabalhar em cima das situações presentes, mas a nossa consciência, aí sim, funciona como verdadeiro juiz. Porque lá, no plano espiritual, nós não teremos os atenuantes que a sociedade nos impõe. Portanto, é muito importante ter liberdade para pensar. Por quê? Porque é essa liberdade que nos propicia as ponderações adequadas que nós precisamos para fazer uma autocrítica pessoal, para tentar dar um passo adiante, para tentar não ser só aquilo que a sociedade espera que você seja, mas para que você possa ser algo em que você realmente acredita, para que possa auxiliar o seu próximo no trabalho, na sua vida cotidiana. Tá? Então vejam, né, que essa é uma situação pela qual o André Luiz passou. Ele era muito curioso, né, mas o fato desta criatura ter sido resgatada não significa que ela não estava em sofrimento, porque ela tinha o seu sofrimento pessoal e ela arrastava consigo todo o sofrimento que causou para outros espíritos. Tá? Então, ela era uma coitada do ponto de vista espiritual, assim como todos aqueles outros que sofreram. Mas nós temos que ter consciência que é necessária esta mudança. Esta mudança, ela deve ser necessária, porque só assim esta criatura pode resgatar todo o seu débito espiritual. Não adianta botar só o dedo na ferida. Se não, vejamos,
Tá? Outra situação, as chamadas releituras do passado. Tá? As releituras do passado, elas são assim, bastante significativas. Né? E por que isso? Porque eu olho para criaturas que eventualmente foram julgadas, né? e, e durante essa espécie de julgamento, né, que foi realizado, né, elas acabaram se destacando. Quando nós olhamos, depois de um tempo, né, de modo mais aprofundado, essas situações passadas, a gente pode acabar descobrindo que as pessoas não eram bem assim. Então, isso é diferente completamente da situação passada. Né? Aquilo que a gente relatou foi o caso de um espírito que estava tentando justificar os seus atos. Aqui nós temos a situação de encontrarmos figuras do passado, figuras cujo passado foi enaltecido, mas cuja vida toda não tinha sido escrutinada. Com o tempo e o acesso a dados, a jornais, cartas, depoimentos, né, perdidos, a gente tem uma visão melhor do que era aquele espírito. O que era aquela figura, né, que encarnou naquela época, que era homenageada. E muitas vezes a gente acaba descobrindo coisas que desagradam profundamente. Né, e, portanto, elas passam a receber, né, sua imagem é revisada e elas passam a receber o escárnio, né, de muitas pessoas. Bom, é importante que ao fazermos essas releituras, nós também saibamos observar o que de bom existe. Não esqueçamos da passagem, né, de Jesus com os apóstolos, que durante o caminho encontram a carcaça, né, de um cão e de um grande cão, né, ele era grande, enfim, né, morreu e claro, a sua carcaça estava em decomposição, eles passaram e os apóstolos disseram, mestre, mas que cheiro horrível, né? E ele olha para a carcaça e diz, mas que belos dentes tinha esse animal. Né? Então, assim, observar as coisas positivas sempre é importante. Isso não quer dizer que nós não devamos olhar para as coisas negativas, mas as coisas negativas servem para nos dizer duas coisas. Primeiro, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Esse é o primeiro elemento. Né? E o segundo elemento, pessoas que muitas vezes são endeusadas acabam, por consequência, sofrendo no plano espiritual pelos remorsos, pelos julgamentos posteriores, pelo julgamento daqueles que fizeram mal. Portanto, né, a gente seguir deuses não leva a lugar nenhum, porque Deus é só um. Estamos ligados uns com os outros de forma irmanada, de forma fraterna. Aliás, por falar nisso, nós mesmos, né, que muitas vezes nos orgulhamos dos antepassados, enfim, né, muitas vezes nos apegamos a alguns feitos sem nem ter conhecido realmente os nossos antepassados. Você sabe da história do seu bisavô? Ou sabe de alguns elementos dessa história? E do pai dele? E do avô do seu bisavô? E do bisavô do seu bisavô? Quantas relações foram construídas ao longo do tempo? Será que a gente já passou por essas etapas? Ou será que a gente ficou observando o comportamento para poder aprender alguma coisa com tudo aquilo que eles fizeram para hoje colocar em prática e mesmo assim a gente não consegue executar todas as coisas que a gente previu? Então é muito importante que a gente faça uma revisão, sim, faça uma releitura do passado, mas tente, baseado nos seus comportamentos,
fazer uma releitura do seu passado. Isso realmente é importante, porque, na verdade, a gente não depende das figuras do passado, a gente aprende com as figuras do passado, para que isso sirva de mira, de direção para os nossos próprios atos. Né? E isso é uma coisa que é realmente bem importante. Né? Releituras em vida. Releituras em vida. Então eu gostaria aqui de fazer uma observação específica em relação a essas releituras. Tá? Por exemplo, temos um exemplo bem peculiar, né, bem lembrado sempre pela literatura, que é um sujeito chamado Robespierre. O Robespierre, ele foi um advogado muito fleumático, né, defensor das causas libertárias, mas que por ser tão dedicado àquilo que ele acreditava que era correto, ele passou da razão ao irracional, sacrificando, matando pessoas em nome daquilo que ele acreditava. Vejam, alguém que prega que o mesmo Deus que dá um direito divino a um soberano é aquele que também dá, ou deveria dar, o direito de expressão e liberdade para que a escravidão acabasse, não é uma pessoa comum. Ele está adiante do seu tempo. As ideias libertárias estão lá presentes, mas exagerou na dose. Cometeu inúmeros crimes. Então, olhando a história do nosso ponto de vista, aqueles erros nós cometeríamos? Não. Mas se nós estivéssemos lá, naquela situação, como será que nós reagiríamos? Como será que você, que está me escutando agora, estivesse numa situação como a própria população da França estava naquela época, passando fome, né? Miséria? Como você reagiria quando alguém que representa tudo aquilo que você gostaria de ter e não tem passasse a ser punido? Né? Isso lhe daria esperança. Olha, o mundo está mudando, porque essas pessoas estão sendo guilhotinadas, elas não têm direito, aquilo tudo foi roubado. Enfim, né? Quem iria se apiedar daquelas pessoas? É importante a gente pensar nessas questões. Né? E para o Robespierre acabou não sendo diferente. Né? Em plena vida, ele acabou pagando pelos excessos que cometeu. Ele e seu grupo de camaradas foram para a guilhotina. Agora vejamos uma situação inversa, né? Hoje nós estamos vivendo um momento, né, de revisão realmente, né? Agora estamos passando por um período onde tem aí, né, muita coisa relacionada ao passado do Brasil, né, ao nosso período imperial, enfim. Né? Do nosso primeiro período imperial, nós temos a lembrança do Dom Pedro I, né? E essa lembrança, claro, nos traz uma série de outros elementos que são muito importantes, como a imperatriz Leopoldina, né, que foi uma pessoa extraordinária para o nosso país, né, talvez tão importante quanto ou mais que o próprio Dom Pedro I, e a famosa Marquesa de Santos, né, a dona Domitila. Né. Todas as situações que envolveram, né, esse espírito e que se transformaram completamente quando o príncipe fez segundas núpcias, depois foi para a Europa, acabaram transformando essa mulher. Todo mundo lembra e sabe que a imperatriz Leopoldina era considerada uma das mães do Brasil, como depois, né, a sua sucessora, a esposa do Dom Pedro II. Tá? E
E essa situação, né, que a confrontava, né, a beleza, né, em comparação com a outra, é, é a, o deslumbramento, né, todas essas questões que a diferenciavam, né, da Imperatriz foram resgatadas em vida, porque a maioria das pessoas desconhece que a Marquesa de Santos, depois, né, em novo casamento, né, ela acaba se transformando completamente. Ela foi uma pessoa que começou a fazer exatamente aquilo, né, ao qual se acolava no Brasil o nome da Imperatriz Leopoldina. Ela começou a fazer caridade, ela começou a ajudar, distribuir roupas, distribuir bens, tá? E a tal ponto que hoje o seu túmulo continua sendo venerado porque se acredita que ela seja alguém que produza milagres. Até se fez uma associação pejorativa, né, desses milagres, né, mas isso é caso para outro tipo de comentário, mas essas mudanças podem ocorrer, e essas mudanças também ocorrem em vida, né, o que é bastante importante. Então, eu quis aqui, né, nessa nossa conversa apenas resumir alguns elementos, né, alguns elementos que são importantes para a gente pensar nas revisões que se faz. Tá? Os erros do passado que refletem no nosso futuro, tá? A nossa situação cômoda na atualidade quando a gente julga o passado, né? Quando a gente deve usar o passado para aprender, né? Como um caderno de exercícios, treinar para os nossos para as nossas admissões, né? Para as nossas provas futuras e principalmente, né? Podermos avaliar que os erros que cometemos hoje podem ser transformados ainda hoje. Só tem, gente, uma maneira da gente não passar por situações onde seria improvável nós não errarmos. Tá? Não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Palavras de Aristóteles. É necessário que nós saiamos da comodidade, né, das posições críticas para a ação. Ah, mas pode ser que eu erre. Sim, vai errar, mas também vai acertar. O erro nos permite a correção e o acerto logo em seguida. Portanto, nesse momento, nós devemos centrar o nosso pensamento, as nossas orações e as nossas vibrações para pedir que todos aqueles que estão conosco, que pensam, que refletem a respeito da sua condição, do seu desenvolvimento, que peçam ao plano espiritual, que peçam aos seus irmãos maiores, que possam estar sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, fazendo com que sejamos tranquilos e serenos nas nossas análises, para que possamos aprender, para que possamos agir, para que possamos ser os impulsionadores do nosso próprio desenvolvimento. Eu agradeço muito a paciência de todos, né, por essas rápidas palavras, esse rápido tema que eu trouxe aqui, tá? E que possamos estar todos juntos num próximo encontro. Que Deus seja louvado. E até breve, irmãos.